Olá! O projeto que trata do novo ensino médio já está aqui no Senado e os primeiros debates, já com a proposta em mãos, começaram a ser realizados pela Comissão de Educação. O texto foi enviado pelo governo federal, já passou pela Câmara e está agora nas mãos da senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, que é a relatora da proposta. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Sempre um prazer falar da educação e principalmente de um tema tão importante para nós, que é o ensino médio, que abriga milhares de jovens no país inteiro. Senadora, eu falei que citei aqui que são os primeiros debates já com a proposta em mãos, mas a comissão já fez um grande debate, uma subcomissão temporária, criada pela Comissão de Educação do Senado, do ano passado, debateu por vários meses o novo ensino médio. E então esse tema já chega aqui bem maduro para os senadores, né, senadora? Na verdade foi criado um grupo de trabalho proposto pela senadora Tereza Leitão, eu relatora. Então nós discutimos o ensino médio como um todo, tomamos conhecimento de toda a consulta pública que foi feita. Então a ideia nossa, semelhança do PNE, é estabelecer a discussão antes que o texto chegue aqui, porque às vezes pelo modelo bicameral fica muito tempo na Câmara, como foi o caso desse projeto que reformula o ensino médio, e já chega para nós com uma urgência, em virtude dos tempos dos sistemas de ensino. Eu era relatora, sou relatora desse grupo de trabalho e agora pego esse texto com a responsabilidade como casa revisora, a partir do projeto enviado pelo Ministério da Educação, o que foi acolhido pelo deputado Mendonça, mas tem muitos pontos ainda que não foram resolvidos. Então, por isso, ouvir as entidades, ouvir as instituições, pesquisas importantes que foram realizadas, qual é a demanda da juventude, porque nós temos hoje um problema enorme de jovens que não estudam porque não acreditam nesse ensino médio, o ensino médio que não ajuda nem a prosseguir na escolarização, nem para o mundo do trabalho. Então, tem vários nós para serem posições que nós precisamos tomar, né? Vamos começar pelas primeiras mudanças. O principal ponto, de mudança em relação ao que está em vigor hoje é a recomposição da carga horária da formação geral básica, né, senadora? Como é que fica, como é que estava e como que está no projeto? Na verdade, o projeto ele amplia para a formação geral básica, ou seja, aquela base comum que todos os alunos que estiverem no ensino médio, se estudarem em São Paulo ou no Tocantins, em qualquer lugar, eles terão aquela quantidade de horas. A reforma que foi votada em 2017 pegou essa parte e colocou com 1.800 horas. O texto proposto, e esse foi um ponto de grande debate na Câmara, veio da proposta do governo federal e saiu da Câmara com 2.400 horas, mantendo a sugestão do Ministério e também o que foi coletado na consulta pública. Esse é um ponto de grande debate, que tem que ser discutido com o outro ponto, que é dos itinerários formativos, né? Além dessa FGB, ou seja, Formação Geral Básica, tem uma parte da carga horária que é destinada aos itinerários de formação, ou seja, educação profissional, as 4 áreas de conhecimento que pode ser escolhida. Em tese, a ideia seria: todo aluno tem uma formação geral, que vai garantir uma unidade e que é examinada no Enem, que é avaliada no prosseguimento de estudos, e uma outra parte chamada de itinerário, que na ideia é fortalecer a formação para o caminho que o aluno quer seguir, que o estudante quer seguir. A educação profissional, ele quer seguir uma carreira profissional, quer aprimorar, tem uma iniciação profissional, ou pretende e quer fortalecer a área das disciplinas das ciências exatas. Então, o itinerário poderia ser disciplinas, conteúdos voltados para a melhoria no desempenho na física, na química, na matemática. Então, essa ideia do ensino médio da parte básica e esse outro itinerário que permitiria, hoje o texto que veio da Câmara coloca 2 itinerários que o aluno teria direito de fazer, e também resguardando essa questão da educação profissional, que aparece nas consultas públicas como a maior demanda dos estudantes.
Então, seriam 2.400 horas para formação geral básica e 600 para esses itinerários, seria Sim. isso? No total, 3.000 horas, 5 horas por dia, 200 dias letivos. Isso deve permanecer? Essa é a proposta central, mas aí ainda temos aí a integral, a educação integral, que nós temos que definir o percentual de horas. Acho que isso deve permanecer, essa questão das 2.400 horas mais as 600 horas. Um ponto polêmico que aparece é a questão da língua estrangeira, a segunda língua estrangeira, o espanhol, né, que tem foi retirado na Câmara, veio na proposta original do Ministério da Educação, aparece nas consultas também, e aqui é uma das grandes demandas sobre a língua espanhola, como uma opção de formação. Pela localização do Brasil, as nossas fronteiras, os acordos internacionais que o Brasil já fez também, então esse é um dos pontos que nós estamos avaliando em relação à reinserção da língua espanhola, né? Então isso aparece como um ponto importante. Notório saber aparece também como essa discussão. E dos itinerários, que eu acho que é uma das coisas importantes, que foi fonte de muitas matérias, dizendo, tá estudando lá, disciplinas que foram criadas, mais de 900 disciplinas diferentes dos itinerários formativos, algumas até aparentemente sem nenhuma lógica ou sentido para a educação, porque não tinha nenhuma diretriz. A ideia, né, que a Câmara colocou, uma proposta de definir através de diretrizes que tipo de disciplina, quais são as disciplinas que podem ou áreas de formação que devem aparecer, mas também quem é que vai fazer a definição dessas diretrizes. A Câmara propôs que o próprio Ministério. A minha ideia, que eu estou ainda avaliando com as instituições e com o próprio Ministério, que seja o Conselho Nacional, porque é o Conselho que regulamenta a BNCC, as diretrizes do ensino médio, as diretrizes curriculares. Então, talvez não, é o melhor lugar. Talvez a gente tenha que trabalhar no ano inicial uma alternativa, MEC, Conselho, em virtude do tempo. Tudo que a gente, quando a gente se refere à educação, nós temos uma temporalidade diferente de um outro projeto, porque os professores precisam ser organizados, o livro didático do ensino médio começa agora o processo de escolha do novo PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático, então tudo isso tem que estar alinhado. Tem muita discussão sobre carga horária em educação à distância, que era permitido, a Câmara tirou, mas ainda permite em algumas situações. Tem muitos questionamentos e até dúvidas em relação à questão da qualidade dessa educação à distância dentro do currículo do ensino médio, né? E a questão do notório saber, que é bastante polêmico. Então temos aí escola em tempo integral, curso técnico profissionalizante, notório saber, segunda língua, isso tudo ainda está para ser mais trabalhado nessa passagem do projeto aqui para o Senado. E também essa questão da carga horária fora da estrutura regular. Não fala que é estágio, nem foi criada uma categoria diferente em relação a essas horas fora da escola. Como é que elas podem ser regulamentadas, se isso não pode comprometer a qualidade, como é que cada sistema também pode ter essa autonomia, lembrando que o ensino médio, basicamente, no Brasil é oferecido pelos estados. Os institutos federais são de alta qualidade, mas eles atendem uma pequena quantidade de alunos, né? O volume maior de jovens do ensino médio é da rede estadual. E um ponto que é também de bastante cuidado é o Enem. O Enem é o Exame Nacional, né, do Ensino Médio. Ele é a porta de entrada para o ensino superior. Várias instituições públicas e privadas, além das federais, utilizam o Enem como medida, né, para ingresso no ensino superior. E a proposta da Câmara introduziu uma novidade, que o Enem seria dividido numa parte da formação geral e até 2 itinerários, que o aluno faria opção desses itinerários, dos 4 itinerários, mais a formação profissional. Então, isso daria a necessidade, faria o INEP para ter que trabalhar com 4 provas diferentes, 4, 5 provas diferentes. O INEP também será ouvido na quinta-feira.
Senadora, uma pergunta assim, que a gente percebe que acontece muito são exatamente desses 8 milhões de estudantes que já estão nesse modelo, né, de novo ensino médio, que tem uma formação geral básica com menos horas. O Enem, o PAS, enfim, outras formas seletivas, existe uma preocupação deles se adaptarem a essa realidade que é a atual, porque às vezes ainda alguns alunos ainda reclamam que eles não estão adaptados. Na verdade, a previsão em relação a um novo Enem, ou de acordo com o desenho desse ensino médio, é para 2027. E tanto o texto, ele tem a nossa ideia, já estive no Ministério da Educação, junto com o ministro Camilo e com a secretária de Educação Básica, tem um período de transição, para dar tranquilidade para os alunos que já cursam o ensino médio. Não só nessa questão de carga horária, que começou com um desenho curricular, então isso tem uma composição na hora do aluno receber a sua certificação, que tipo de matéria. A ideia é ter esse momento de transição e ter a autonomia para cada estado organizar essa realidade para quem já está cursando. Obviamente, toda mudança ela deve ser feita a partir de um novo ingresso. As ações que vão ser adequadas para quem já está cursando, quem já está no sistema, ele tem que ser combinado. Por isso, um grande cuidado em relação ao período de transição. A senhora disse, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, que o projeto, a senhora já conversou com a equipe e tal, e que o projeto certamente vai ser alterado aqui no Senado, vai ter que voltar para a Câmara, mas que existe uma preocupação de que essas alterações sejam casadas para ganhar tempo. Como é que seria isso, senadora? Na verdade, aqui como casa revisora, nós poderíamos fazer as alterações, volta para a Câmara, ela vai apreciar o que foi alterado. Mas o nosso objetivo é que no modelo como eu consegui construir no Fundeb, eu e o senador Flávio Hernes, eu deputada na época, que a Câmara e o Senado a gente possa fazer essa discussão para as alterações aqui, aquelas que a gente tentar conseguir a maior unidade possível para evitar a perda de tempo. Para isso, nós já começamos uma discussão com os consultores da Câmara. Hoje, inclusive, na audiência pública, um consultor da Câmara já acompanhou a audiência pública. Eu tenho conversado com o ex-ministro Mendonça, que é inclusive do meu partido. Acabei de conversar com ele, estava lá na Câmara. A nossa ideia é amadurecer a partir dos debates que eu estou construindo. Ele fez um grande esforço de conciliação de uma proposta. Lembrando que ele era o ministro que aprovou o ensino médio, a chamada reforma do ensino médio, com essa tarefa de um olhar a partir não só da provocação, porque a provocação não veio do ministro Camilo, é uma provocação da própria sociedade, com vários elementos. Nós tivemos pandemia, a ausência da ação do Ministério da Educação logo no processo de implementação, e lógico que um programa dessa natureza precisa ser monitorado e acompanhado e ajustado, isso é normal. O nosso interesse é tentar bater cada ponto de sugestão, de alteração, para ver o que a gente consegue avançar aqui, combinado com a Câmara, independente de algum ponto o Senado aprovar e a Câmara não referendar, porque esse é o modelo nosso bicameral, né? Mas essa tentativa estamos fazendo. E prazos? Eu gostaria de já a audiência foi priorizada, tanto é que essa semana nós realizaremos 2 audiências públicas, uma foi realizada hoje, com 6 representações, e na quinta-feira, eu creio que tem de 8 a 9 instituições que estarão representadas. Gostaria de que até maio a gente tivesse, final de maio, segunda quinzena de maio, tivesse aprovado aqui no Senado. Obrigada, senadora, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.